Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, que diz a palavra de Deus. E os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Eterno Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Bendizemos a Ti, temos vindo a Tua palavra. E pedimos, Senhor, dai-nos a Tua graça e a Tua direção. E que se faça, Senhor, ouvir a Tua voz. Senhor, tão somente usos das Tuas mãos e possamos falar segundo o Teu propósito. Senhor Deus, para cada dia sermos fiéis a Ti, aprendendo de Ti, louvando o Teu santo nome, vivendo, Senhor, na beleza da Tua santidade, sendo guiado por Ti, fortalecido por Ti, porque a Tua palavra, Senhor, nos guia, nos fortalece, Senhor Deus, ó Senhor, ajuda-nos e sustenta com Tuas mãos de poder, Senhor, dá-nos a cada momento sabedoria do céu e sustenta com Tuas mãos de poder, é o que nós rogamos e rendemos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é gloriosa e é importante nós ouvirmos nesta noite com o Caio falando sobre Romanos. Qual que é a primeira coisa que Deus criou? Qual que é a primeira coisa que Deus criou? Quem que é o primogênito? O primogênito não é o primeiro? Não é isso? Unido nesta noite para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a primeira coisa que Deus cria é a sua imagem. Se Deus não tivesse criado a sua imagem, como que Ele diria: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? E o texto diz que fez Deus a sua imagem e semelhança. Como que nós seríamos imagem de Deus se Deus já não tinha projetado a sua imagem? E a palavra de Deus diz que Jesus expressa a imagem do Deus invisível, e esta imagem é o primogênito da criação. Não é que Ele criou um outro Deus, como alguns querem dizer, mas já estava no propósito de Deus a sua imagem. Porque quando nós lemos, achamos que só existe ali, né? Gênesis 1, meu Deus, do céu e da terra. Quando diz primeiro criou céus, depois terra. Céus está no singular e plural. E terra. Céu plural, terra singular. Quer dizer, mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Tanto que o homem tem duas partes, que é espírito e alma, é terreno, e tem uma parte que é o corpo, que é terra.
guarda os meus mandamentos. Então percebe que não é aqueles que dizem que me amam. Porque Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Temos um exemplo bíblico, bem conhecido dos irmãos. Ser vendido pelos irmãos é bom ou é ruim? O que vocês acham? É bom ou é ruim? Mas deixa o irmão ficar bravo, ela passando me saudou. Nem olhou para mim. Tem dois pontos. Um diz assim: ninguém gosta de mim. E o outro diz assim: mas todo mundo ficou olhando para mim. Só que quando se conhece o propósito de Deus, se entende o que Deus está fazendo. Quando José foi vendido pelos irmãos dele, ele se abateu. Ser fiel, andar corretamente, ser fiel, é bom ou é ruim? A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando mentindo disserdes aos vossos. Só que nós vemos que tudo isso aconteceu com José, e quando os irmãos dele chegam e dizem: nos perdoa, nosso pai mandou que você perdoasse. Ele diz: vocês tentaram mal, Deus fez o bem, e para a preservação da vida foi que Deus permitiu que isso acontecesse. Vou cuidar de vocês e da família de vocês. O que José estava dizendo? Tudo que ocorreu na minha vida era o propósito de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que ele era chamado por Deus. E quando você entende que é chamado por Deus para ser o quê? Que diz o texto? A imagem de Deus. Ser crucificado era bom ou ruim? Mas Jesus foi crucificado e morreu por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, sentindo a sua presença, glorificando o seu nome, exaltando a Ele, bendizendo a Ele. Por quê? Porque é a forma de Ele vencer a morte, porque Ele ressuscitou e Ele disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Deus conhece os seus filhos, Deus conhece a cada um. E quando diz: porque os que dantes conheceu, foram predestinados, ou também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso exemplo. Por isso que a palavra de Deus diz: sede santo como o irmão que senta do teu lado. É isso? Sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Qual o destino que Deus deu ao homem? Que destino que Deus deu ao homem? O lago de fogo? Alguém já encontrou na Bíblia que o lago de fogo foi feito por homem? Eu já encontrei na Bíblia que Deus fez um jardim lá no Éden e Ele colocou o homem lá. E o que eu aprendo com a palavra de Deus? Deus dizendo para nós, na sua forma de agir, no ensinamento bíblico: eu quero melhor para você.
Deus está dizendo: eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sei o que é melhor para você. Aqueles que creem no propósito de Deus, creem no chamado de Deus, ele não quer sair do destino que Deus deu. Por que Adão não ficou lá no paraíso? Por que ele não ficou lá? Porque lá era ruim? Não. Porque Deus disse: olha, se você desobedecer, você vai ser colocado para fora, você vai morrer. Não é isso? Entender a voz de Deus. E Deus cumpriu a palavra dele. A desobediência fez ele perder o paraíso. Mas se ele tivesse obedecido, estava lá. Tanto é que quando você lê na palavra de Deus, Deus não disse: olha, a árvore da ciência do bem e do mal, deixei no meio do jardim para você não comer. Ele disse: a árvore da ciência do bem e do mal não pode comer. Por quê? Porque Deus nunca quis a mistura entre o bem e o mal. Tanto é que aos Coríntios a palavra de Deus nos ensina que não podemos servir a Deus e pelear. Em outro versículo, a palavra do Senhor nos ensina que o Espírito de Deus tem. O que o Espírito de Deus tem? Ciúmes. O que é ciúmes? Tem cuidado, tem zelo. Quem das irmãs aqui quer que o marido dê uma piscadinha? Só uma piscadinha, sem problema. Quem quer? Levanta a mão. Não? Não, mas nem conversou, só deu uma piscada. Quem dos irmãos quer que a esposa fique? Só dá uma piscadinha para o outro. Quer? Levanta a mão aí. Agora Deus trata a igreja como a sua noiva. Deus quer que a igreja verte no mundo? Não. Deus trata a igreja como a sua noiva. Quando nós entendemos o destino que Deus nos deu, nós não queremos deixar Ele. E para isso nós temos que fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o propósito do Senhor é ser fiéis testemunhas. Não trazer escândalos nem para os de dentro e nem para os de fora. Aí a pessoa diz assim: mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe. E o homem vê teu coração ou vê o teu exterior? Ele vê o teu testemunho de vida, a maneira de você falar, a maneira de você se vestir, a maneira de você se portar. É isso que os homens estão vendo. E a palavra de Deus que lemos nesta noite diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Falando na reunião passada com os músicos, ainda lemos o texto, os ministros do louvor. Que os homens não se considerem. Como que os homens vão considerar? Quando nós entendemos a vontade de Deus, somos o que do mundo? O que nós somos do mundo? Luz. Para que serve a luz? O que você faz com uma lâmpada na tua casa que não acende? Que ele joga fora. Fácil de resolver, não é? Não acende? Joga fora. Nós somos o que do mundo?
E o que Deus vai fazer com a luz da lâmpada que não acende? O que Ele faz? E a luz serve para quê? Para iluminar para quem? Para ela mesma? É a lâmpada aqui que precisa da luz que ela oferece ou é nós? É o mundo que precisa que você brilhe. Que seja a luz, que faça a diferença, porque a lâmpada só pode dar esse brilho se vier energia, porque ela está ligada. Se nós estivermos ligados em Cristo, a luz de Deus brilha por meio de nós. E quando os homens veem a diferença. Não foi a igreja que arrumou uma placa de somos cristãos. Foram o povo que olhou e disse: estes são seguidores de Cristo, eles servem a Cristo, eles têm o brilho de Cristo, eles são cristãos. Olha a diferença. Há muitas pessoas que acham que precisam ter um título, uma posição para que os homens vejam. É o brilho de Deus em nós que faz a diferença. Quando o profeta Elias passou, ele não carregava uma carteirinha, uma placa, dizendo: sou homem de Deus. Mas quando a mulher olhou, ela disse para o seu marido: aquele é homem de Deus. Eu quero ele na minha casa. Vamos fazer um quarto aqui para quando ele vir ele poder ficar. Por quê? Porque ele fazia diferença. Ele fez a diferença. Então a Bíblia nos ensina que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Para que serve o ministro? Para iniciar. Funcionário é para funcionário, não é assim? Mas ministrar é pegar o microfone e vir aqui pregar? É só isso que ministra? O pastor ministra a palavra. Outros ministram o louvor, outros o instrumento, outros está levando a palavra de Deus ao necessitado. Outros estão trabalhando a obra de Deus de outra forma, e cada um, o esforço de cada um é o complemento da igreja. Não, eu tenho que fazer mais para o irmão para mostrar para o irmão que eu sou melhor. Não, é o resultado do teu irmão, de cada um de nós, é o resultado da igreja, porque nós somos um corpo. Somos um corpo. O que acontece quando você vai pegar algo que é pesado? Você não consegue pegar com a mão só. O que acontece? A outra mão fala: eu não vou ajudar você. Depois você foi na frente pegar. É isso? Não. A outra mão vai lá e ajuda. Você não consegue pegar com a mão, você pega com as duas mãos. Não é assim? E o benefício é para quem? Todo o corpo. E diz assim: despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? O que vocês entendem por despenseiro?
o alimento e você prepara. Não é assim? Quem pega uma papada de arroz cru, né? Vai lá no feijão, do jeito que está lá guardado, vai lá e põe no prato. Não, vai preparar. Despenseiros do quê? Dos mistérios de Deus. O que nós temos que fazer? Ir na despensa para poder mostrar, para poder servir, poder preparar e servir. Como que se prepara? Oração, conhecimento. Como que se serve? Contribuição, evangelização. Então, o que é o dispenseiro? Esses são os 4 pilares da igreja. O que é o dispenseiro? Vai na despensa e ele sabe aonde está o alimento. O dispenseiro sabe aonde está o alimento. Não sei se algum aqui já trabalhou com almoxarife, né? Mas já ouviu falar. Ou já trabalhou na empresa que tem, você precisa de uma ferramenta, você vai onde? Uma coisa que você vai lá e pede, e eles têm que ter para te fornecer. O mundo precisa do quê? Dos mistérios de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da cura, da libertação, das maravilhas de Deus. Aonde estão os mistérios de Deus? A Bíblia diz que o mundo veja vocês como ministros de Cristo, e veja vocês como despenseiros dos mistérios de Deus. Aquele que está em oração, aquele que está lendo a palavra, aquele que está buscando os mistérios de Deus, e está em comunhão com Deus para poder oferecer ao mundo. É para isso que a igreja foi chamada. Quem aqui é despenseiro? Quem que é despenseiro dos mistérios de Deus? Temos liberdade? O dispenseiro tem liberdade de entrar na dispensa. O apóstolo Paulo diz assim: o meu Deus os abençoará com todas as riquezas celestiais. Temos oportunidade de entrar nos átrios de Deus, de falarmos com Deus. Então o que nós somos? Despenseiros. Não podemos errar. Desmancha a partir da bagunça da sua vida, né? Porque ali você joga amargura, tristeza, angústia, de vez em quando você abre, começa a cair tudo. E junta a sujeira. Nós somos despenseiros. Então, não é aquele partido, eu tenho que ter o coração lá, né? De tudo que eu vou guardando. Aí já viu aquelas pessoas, passa 10, 15 anos, mas naquele dia, lá naquela época, aconteceu e eu estava até animado, mas depois disso daí, troca por ser dispenseiro. Dispenseiro, alimento é novo, não é? Você não guarda alimento vencido na tua dispensa, guarda? Um pote de arroz já venceu, né? Vai buscar outro alimento lá, já venceu. Vai lá pegar a carne, está vencida. Vai pegar outra coisa, está vencida. Você não faz isso. Você quer comer alimento fresco, não é? Preparado, que esteja bom. Por isso que está lá na dispensa. E como se enche essa dispensa? Você vai no mercado e enche. Então como se enche? Para ter os mistérios de Deus. Oração, comunhão com Deus, estando na presença de Deus, buscando, é jejum, é oração, é consagração, é fazendo a obra do Senhor. Às vezes a pessoa diz: mas se eu for lá evangelizar, depois eu volto, eu estou cansado. Engano. Quando você vai e fala de Jesus, você volta
nós que deixamos tudo para te seguir? E Jesus disse: não tem ninguém que deixou tudo para me seguir, que não tem 100 vezes mais nessa vida, ainda com aflição, mas no futuro ainda a vida é eterna. Mas precisa tanta coisa. Aí Jesus disse assim: vocês homens, pode ler a palavra de Deus, Lucas 9, envios 12, Lucas 10, envios 70, e ele diz assim: ó, não leva, né? Não precisa levar nada, nem outra peça de troca de roupa, não precisa levar nada. Jesus não falou que ele junta dinheiro e vocês vão ter bastante coisa para poder ir. Não, vocês não precisam levar nada. E eles voltaram para a igreja e disseram: mestre, em teu nome até os demônios se submetem, os enfermos foram curados. E Jesus disse: é por isso que vocês falecem. Antes vos alegrei, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E depois Jesus chama e diz assim: lembra que eu mandei vocês? Quando eu mandei vocês ir, não leva nada. E Jesus faz uma pergunta para ele e diz assim: faltou alguma coisa? Sabe o que eles responderam? Nada. Não faltou nada. Porque quando você busca na dispensa de Deus, nunca falta. A dispensa de Deus nunca falta. Agora, quando você busca a esperança está no homem, aí o homem fala. Mas Deus não fala. Não fala. E diz assim: além disso, requer-se dos despenseiros. Quando diz requer, está falando requisito para ser despenseiros. E cada um se acha fiel. É muita coisa? É grande ou ruim? Precisa do quê? Para ser dispenseiro? Quantos anos de estudo? De formação? De quanto na conta? A Bíblia só diz assim: que se ache fiel. O que Deus quer de nós, irmãos? Fidelidade. Quando você é fiel a Deus, Deus é fiel à sua palavra. Deus cumpre o que Ele fala. Mas se eu não for fiel, Deus vai mudar? Não. A Bíblia diz: ainda que fosse infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Agora, o que Deus requer de cada um de nós? Fidelidade. É assim que nós cantamos: fiel no meu falar, no meu cantar, no meu contribuir, no meu andar. Eu quero ser fiel, Senhor. Esse é o requisito do dispenseiro. E quando você entra na dispensa e você vê, né, quantos mistérios de Deus, porque diz dispenseiros dos mistérios de Deus, você começa a contemplar a glória de Deus. Imagina o apóstolo Paulo dizendo: eu fui até o terceiro céu, eu vi coisas que não é nem para contar para os homens. Ah, pastor, mas isso é naquela época. Isso é naquela época. Estava no casamento ali no dia. E terminou o casamento. Foram cumprimentar os noivos. Parece que aquele tempo, né? E vai, tudo lá cumprimentando os noivos. E começamos a conversar. Quando cumprimentar os noivos, quando o pastor Daíl, o pastor Marcos, todos os demais pastores que estavam juntos. O já pensou, nessa chegada no céu. Porque o arrebatamento da igreja é como se fosse como um casamento. A igreja é levada. É a noiva. Você chegar ali e poder cumprimentar. Ser recebido ali por Jesus. É lógico que a glória é muito maior. Você poder encontrar ali os apóstolos.
encontrar ali Abraão, Isaac, Jacó, os irmãos, toda a história que nós ouvimos, e estar ali encontrando o Mestre, nos recebendo, abraçando. Comecei a observar no casamento ali. O prazer de lá, cumprimentar o noivo. Já pensou de glória? Mas a glória de Deus para a igreja não é só o dia do arrebatamento. A glória de Deus para nós é hoje também. Pastor Daí contando do irmão, no início, quando os irmãos estavam orando, e de repente Deus levou o irmão, arrebatou, e disse que ficou uma faixa dourada em nossa. Depois de um tempo, ele voltou e pediu silêncio. Não falou nada. Imagina o que ele ouviu. E às vezes, quando nós ouvimos os hinos, os irmãos expressando pelas letras, tem um hino que se referindo ali no acampamento, e diz assim: se aqui, neste monte é glorioso, quanto mais na Jerusalém. E nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus aqui. E o Senhor diz que seja fiel. Seja fiel. O que requer o dispenseiro? O que nós aprendemos? O dispenseiro faz o quê? Busca na dispensa para quê? Para quê? Para que ele busca na dispensa? Para ele servir aos outros. Você vai no restaurante, tem um dispenseiro lá, um cozinheiro, ele trabalha lá, ele faz comida para quem? Ele pega lá na dispensa, ele prepara para quê? Que está na dispensa para ele levar para casa? É para ele segurar com ele? É para ele esconder? Não, é para ele servir. E é para isso que nós somos chamados. Então nós vamos à dispensa, só que também não fica com fome. Nos alimentamos, sim. Recebemos de Deus e nós servimos, nós levamos. Por isso diz que os homens, vejam vocês assim, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. E requer que o dispenseiro seja fiel. Fiel é aquele que cumpre a sua missão. Fiel é aquele que obedece. Não é assim? Qual é o funcionário fiel? Aquele que cumpre a sua missão. Então Deus tem chamado a cada um. Faça conforme o Senhor te chamou, conforme o ministério que Ele confiou, e verás a glória de Deus na sua vida. Não tem dificuldade nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma. Pastor, se eu soubesse a luta que eu passo, o problema que eu passo, como que eu vou falar aos outros? Jesus é bom. Se você soubesse o milagre que Deus faz na sua vida, é só ler o livro de Jó. Jó não precisou ser curado na hora que Deus dele. Mas enquanto ele orava, ele recebeu a cura, ele recebeu os bens materiais, ele teve a sua sorte restaurada. Deus abençoou a vida de Jó. Então, enquanto você faz, Deus já está cuidando. Se nós fizermos um projeto de Deus, segundo a vontade de Deus, andarmos no projeto de Deus,
Bíblia diz que tudo vai contribuir para o bem. Porque você vai ter as mãos de Deus abençoando. Que Jesus continue abençoando a cada um, sejamos dispenseiros, que os outros venham ministros e possamos andar em fidelidade, ser fiel ao Senhor Jesus.